Em Contigo sim. Mirta, que está babando de ódio, diz à Alma que não se conforma com a perda da fortuna da família por causa do bebum de seu marido. A moça tenta acalmar a amiga, dizendo que ela não está sozinha. A Sensal lembra que sua família tem dinheiro e vai falar com seu pai para que as dívidas da família sejam pagas. Do outro lado do hospital, Luz tenta falar com Félix, mas ele não atende. Ângela chega e conta que ela quase não consegue chegar ao hospital, pois na noite anterior, durante seu trabalho, a drogaram e tentaram abusá-la. Enquanto isso, na casa de Leonardo, a fofoca rola solta. Enquanto trocam elogios, Mirta e Alma conversam sobre o acordo financeiro e a ajudinha que a mulher vai dar para que ela e o filho reatem o noivado. Porém, Alma não perde a oportunidade de contar que, na noite anterior, Ângela chegou em casa já bem tarde, totalmente bêbada, descalça, e ainda foi trazida por 2 caras que a deixaram na porta de casa. A moça ainda diz que foi conversar com a enfermeira, que contou outra história, dizendo que a drogaram e tentaram abusar dela. No hospital, Ângela resolve chamar Leonardo para um particular e conta o que aconteceu com ela na noite anterior. A moça ainda diz que, por sorte, conseguiu escapar e parou na frente de um carro na rua e que os homens que estavam no veículo a ajudaram e a deixaram em casa. O médico fica preocupado, mas a garota diz que já denunciou os homens que fizeram mal a ela para a justiça e vão abrir uma investigação. Comovido com a história da aluna, o rapaz pega nas suas mãos e avisa que ela pode contar com ele para o que precisar. Mas Ângela tem mais uma coisa para dizer e revela que precisava contar tudo a ele, antes que o rapaz soubesse por outras línguas. Ela ainda afirma que só com ele se sente segura, pois sabe que pode confiar. Olhando firme nos olhos da crush, o bonitão diz que a moça sempre vai ter nele um amigo, como ela pediu que ele fosse. Mirta, indignada com o que acabou de saber, está disposta a mandar a enfermeira embora imediatamente. Porém, Alma pede que a amiga tenha paciência, pois juntas, as duas vão tirar a moça da vida de Leonardo, mas é preciso ter calma. Mas no hospital, o papo entre o médico e sua aluna vai de vento em popa. Ela agradece ao amigo por ter acreditado nela, dizendo que muita gente teria interpretado a história de outra maneira. E ele, apaixonado, revela que sempre vai acreditar na amiga, pois seus olhos não sabem mentir. Alma, por sua vez, dá mais um passo na sua caçada a Leonardo, e vai visitar o ex-sogro no apartamento do rapaz. A moça diz que está ali para falar com o engenheiro, sobre um assunto muito delicado, pois estava com Mirta quando o advogado chegou dizendo que ele tem que pagar sua dívida em 15 dias, ou vai perder a casa. Sandro diz que já sabia disso e pretende resolver, pois não quer deixar sua esposa mal. Alma continua falando no ouvido do homem, que perde a paciência e diz que já sabe de tudo o que ela está dizendo, e queria muito ajudar sua mulher. Alma então joga sua carta e diz que sabe como ele poderia fazer isso, se oferecendo para pagar a dívida do engenheiro e evitar que a família perca a casa. Do outro lado da cidade, Luz consegue alcançar Ângela na saída do hospital e conta que Beatriz quer conhecê-la e pediu que a moça fosse à sua casa no dia seguinte pela manhã. Mirta recebe uma ligação de Aníbal que pede que a amante receba Yolanda, pois ela tem algo muito importante para contar. Ele aproveita e diz que Ângela é a mulher que os dois estão trabalhando. A socialite não acredita no que acabou de ouvir, mas o homem confirma a história e ainda conta que a moça acabou escapando na noite anterior. Ele aproveita para perguntar se, por acaso, ela foi para a mansão. A mãe de Leonardo diz que sim, e que a moça chegou dizendo que alguém a dopou e tentou abusar dela. Furioso, o homem revela que estava tudo pronto para levar a moça para a Colômbia, mas ela acabou estragando tudo. Preocupada, Mirta quer saber se a enfermeira sabe que os dois se conhecem. O cafetão diz que não e avisa que no momento tem outras preocupações. A mulher diz que ela também tem coisas para se preocupar e conta que estava pensando em ligar para o amante para propor um negócio, mas não pode ser por telefone. Ela diz que vai ao hospital para fazer exames e marca de encontrar o amante lá. A campainha toca e o sujeito avisa que precisa desligar, pois acha que é um cliente. No entanto, quem chega é o inspetor Benjamin, da Agência Central de Investigações do país. Educadamente, o policial pergunta se pode conversar com o sujeito por alguns minutos, e Aníbal, sem saída, manda o homem se sentar. Nesse meio tempo, Sandro diz a Alma que não aceita a proposta da moça, pois a dívida é algo que ele tem que resolver sozinho. A moça insiste e deixa escapar que tem esperanças de voltar com Leonardo e Sandro entende tudo, mesmo que ela jure que não é por isso que quer lhe emprestar dinheiro. Mesmo assim, o engenheiro se recusa a aceitar a grana, e comenta que está esperando a resposta de um investidor, que está interessado em um dos seus projetos. Ele explica que com isso,
Além de salvar a casa da família, ainda poderia quitar toda a dívida, ao mesmo tempo que destravaria os negócios de sua construtora. Mas o homem diz que, caso as coisas não aconteçam como ele está prevendo, com certeza vai procurá-la e aceitar o dinheiro. Porém, ele avisa que vai ter que colocar o filho ao par de tudo. A garota não gosta e pede a ele que não diga nada a Leonardo. No escritório de Aníbal, o investigador continua seu inquérito e o cafetão diz que não teve culpa de nada e que são as mulheres que insistem em se meter na cama com ele. De saco cheio do blá blá blá, o detetive vai direto na couve e pergunta se ele nega ter dopado Ângela a fim de abusar da garota. Obviamente o sujeito nega e ainda diz que não conhece ninguém com aquele nome. Benjamin encerra a conversa, mas manda Aníbal não sair da cidade, pois será chamado a depor na delegacia. Assim que fica sozinho, o cafetão resmunga: "Maldita, você vai me pagar." No apartamento de Sandro, Alma também está indo embora, mas quando ela está saindo, Leonardo chega e se surpreende com a presença da ex. Sem graça, a garota arruma uma desculpa e vaza rapidinho. Leonardo, desconfiado, pergunta ao pai o que sua ex estava fazendo ali. Sandro mente, dizendo que chamou a moça porque queria saber como Mirta estava passando. Só que o médico, conhecendo o pai, não acredita em nada, e o engenheiro acaba contando que Alma pediu que ele não comentasse com o filho sobre o motivo de sua visita. O médico fica irritado e joga na cara de Sandro que, no mínimo, ela foi encher o saco com a ladainha de que se arrependeu de ter feito o que fez, que quer voltar com ele e coisa e tals. Mas Sandro revela que a moça não falou nada sobre ele e foi se oferecer para pagar a dívida da casa da família, para que eles não percam o imóvel. Na universidade, Ângela está quase dormindo na aula do mestre Cachorrão, enquanto o professor explica sobre metástase e sobre o conteúdo que vai cair na próxima prova. Ed cutuca a amiga para que a moça se aprume na cadeira, antes que o professor veja. Enquanto isso, na mansão dos Vega, Samantha, que não tem nada melhor para fazer, resolve pegar no pé de Luz e quer saber por que a doméstica resolveu meter na cabeça de sua mãe que Ângela é uma santa. A moça tenta se defender, mas a Patty grita, dizendo que a empregada não tem que dar opinião se não pedirem a ela. Porém, Luz, que não tem sangue de barata, avisa que foi a própria patroa quem perguntou sobre a enfermeira. Mas a garota não aceita a resposta e manda Luz manter sua boca fechada, pois não gosta de fofoca em sua casa. Enquanto isso, depois que a aula na universidade termina, Ângela comenta com Ed que não pode tirar 0 na prova de Duarte, e o rapaz avisa que os dois vão estudar muito, e isso não vai acontecer. A enfermeira lembra que pode pedir ajuda a Leonardo nos estudos, mas o moço reclama. Ai, coração, quem vai poder se concentrar nos estudos com aquele gato respirando o mesmo ar que a gente? Os dois acabam caindo na gargalhada com o comentário. E do outro lado da cidade, Yolanda vai visitar Mirta e conta que Ângela acabou se transformando em uma dor de cabeça e chegou a denunciar Aníbal para a polícia, e ele foi, inclusive, interrogado. A dona da pensão ainda diz que o cafetão já tinha negociado a moça com gente da Colômbia e do Brasil e recebeu dinheiro adiantado pelo negócio. Mas Mirta resolve comentar que a antiga amiga está correndo o risco de ir até sua casa, pois pode ser vista por Ângela, mas Yolanda retruca, dizendo que sabe que a protegida de Leonardo está na universidade, naquele horário. Com a maior cara de pau, Yolanda diz que foi apenas conversar, mas Mirta não engole e reclama. Eu sei bem o que você veio fazer aqui. Veio garantir que eu não apoie Ângela e denuncie o conluio que existe entre você e Aníbal para a polícia. Calmamente, a cafetina toma um gole de seu chá e responde. Sim, mas se você fizer isso, vai colocar a merda no ventilador e todo mundo vai saber sobre o seu passado, e eu faria questão de contar tudo a Leonardo, nos mínimos detalhes. Mas Mirta não se dobra ao comentário da amiga e diz: como a vida é engraçada. Agora, por causa de uma volta do destino, você acabou nas minhas mãos. Porém, Yolanda, que sempre tem a resposta na ponta da língua, diz: não se confie nisso, minha querida, pois a sua vida nunca deixou de estar nas minhas. Encerrando a troca de gentilezas, a socialite diz à dona da pensão para desembuchar de uma vez e dizer o que quer. A mulher, então, exige que a amiga se livre de uma vez da enfermeira. Mas Mirta alega que se fizer isso, aí mesmo é que Leonardo vai ficar ensarilhado para o lado da garota e ela não vai mais conseguir controlar o filho. Mirta ainda diz que para fazer alguma coisa contra a moça, ela precisa de provas, pois só assim poderá desmascarar a garota para seu filho. Nesse meio tempo, na universidade, Ângela conta a Ed tudo o que aconteceu e começa a chorar. O rapaz tenta consolar a amiga e diz que tudo o que ela está passando vai transformá-la em uma mulher mais forte. E no hospital, Leonardo conta a Pablo e Abel que Pura acordou,
mas seu estado ainda está muito complicado e os rapazes precisam esperar mais um pouco para que ele possa dizer alguma coisa. Porém, a avó continua na UTI e quer falar com os netos. Em seu escritório, no mesmo hospital, Samantha fica sabendo por Oscar que seus exames desapareceram e, apesar das investigações de Leonardo, o doutor não conseguiu encontrar nada. O rapaz ainda conta que já está tudo preparado e que contratou os melhores fotógrafos e só os de confiança. Porém, Samantha diz que para enfrentar o que está por vir, precisa de algo forte e enche a boca com os comprimidos que costuma tomar. Nesse meio tempo, Abel e Pablo vão ver a avó na unidade de tratamento intensivo. Pura diz que pediu para ver os netos para se despedir, pois sabe que não vai muito longe. Do outro lado da cidade, Luz conversa com a diretora do colégio e descobre que o filho não está indo à aula. Enquanto isso, Fedra e Sandro se divertem no apartamento de Leonardo, lembrando do tempo em que os dois estavam juntos, enquanto saboreiam um vinho e fazem uma refeição. O homem reafirma seu arrependimento por tê-la trocado por Mirta e a médica resolve tirar da bolsa umas fotos antigas que guardava. Percebendo que Fedra nunca o esqueceu, Sandro resolve declarar seu amor por ela e os dois acabam se beijando. Ângela chega à casa dos Vega para conversar com Beatriz, que está mal. A moça afirma que gosta das coisas às claras e diz para a mulher que pode perguntar a ela o que quiser. No entanto, a mulher avisa que não se trata de um interrogatório, mas sim de acalmar uma inquietude que ela traz no coração, e foi por isso que pediu que a moça fosse visitá-la. Beatriz diz ainda que queria conhecer a moça e formar sua própria opinião sobre ela. A enfermeira diz que está ali para o que der e vier, pois não tem nada a esconder. Beatriz, então, diz à moça que seu marido, Leonardo e Luz, dizem que foi Álvaro quem a enganou, mas sua filha e Dário dizem o contrário. Ângela se surpreende com a versão do pediatra, mas a mulher continua contando que o rapaz afirmou que ela conheceu o marido em seu povoado e o forçou Álvaro a casar-se, pois viu nele uma oportunidade para deixar de ser pobre. Algumas horas mais tarde, Mirta, que já está no hospital para fazer exames, recebe a visita de Aníbal e desabafa, dizendo que nunca vai ficar bem, pois está mutilada. No entanto, indo direto ao ponto, a mulher diz que precisava muito falar com o cafetão. O sujeito a interrompe, afirmando que também precisava falar com ela, pois precisa de dinheiro, avisando que já tem um plano para solucionar as coisas. Porém, antes, queria saber se a amante poderia lhe apoiar. Sem perder a pose, a socialite diz que está no mesmo barco, mas pensou em algo que gostaria de dividir com ele. Ela então explica que o marido está falido e ainda a deixou mutilada e sem um centavo. Ela ainda diz que Sandro, vivo, não vale nada, mas morto, vale milhões. Do outro lado da cidade, Luz chega à casa de Félix e toca a campainha sem cessar, mas ninguém atende. Um homem aparece e diz que Félix deixou um celular para ela e foi pago para entregar o aparelho, mas não sabe para onde o homem foi com Guibo. Enquanto isso, a conversa entre Ângela e Beatriz continua. Chorando, a enfermeira diz que não sabe como a mulher pôde acreditar numa mentira tão descabida. A moça toma fôlego e conta que não foi isso que Samantha lhe disse, pois, quando conversou com a influencer, ela disse que as duas tinham sido vítimas de Álvaro e até ofereceu ajuda. A enfermeira ainda diz que recusou a oferta da moça e Beatriz fica mais perdida ainda. Sem acreditar, ela pergunta se a filha ofereceu dinheiro para a enfermeira. Ângela confirma, perguntando por que Samantha não foi sincera e disse o que pensava dela quando as duas conversaram. Indignada, Beatriz avisa que vai pedir à filha que esclareça toda a história e a enfermeira concorda e ainda acrescenta: "Olha, dona Beatriz, eu não sei o que fazer para me defender de uma calúnia dessas, mas acho que é Álvaro quem precisa esclarecer as coisas." A mulher concorda, porém, explica que seu genro disse que caiu numa armadilha e tudo foi planejado por ela para dar o golpe do baú. Ângela fica ainda mais surpresa com a declaração da madame e, chorando, diz que o cara é um infeliz e não merecia que ela o tivesse perdoado. Beatriz quer saber que história é aquela que a garota está contando e a enfermeira esclarece que lhe deu o perdão judicial para que ele pudesse ajudar sua irmã doente. A mãe de Samantha então se lembra que o marido comentou a mesma coisa, mas a enfermeira não para de falar e diz: "Até que ponto Álvaro está disposto a mentir? Será que ele não se dá conta do mal que está fazendo? O que não entendo é porque Samantha falou mal de mim." Beatriz responde que a filha não consegue suportar mais um escândalo e está buscando desculpas para continuar casada com Álvaro. Álvaro, que aliás, está saindo da cadeia e é recebido por Samantha, debaixo dos flashes dos fotógrafos. Os dois se beijam fazendo pose e Oscar acompanha tudo.
O sujeito entra no jogo e diz que o apoio da esposa é muito importante para ele. E um repórter se aproxima para pegar uma declaração de Samantha, que aproveita a oportunidade para colocar tudo no fiofó de Angela, agora publicamente. Nesse meio tempo, durante a conversa com Beatriz, Angela descobre mais uma. É que a mulher comenta que a filha tentou tirar a própria vida por causa de tudo o que está acontecendo. E a enfermeira diz que achava que a moça tinha feito isso por ter se desiludido com o marido. Mas a doente explica que nem ela, nem Geraldo estão de acordo com a vontade da filha. E comenta que, na verdade, a influência fez o que fez porque o mais importante de tudo para Samantha é sua imagem pública, e ela não tem o que fazer. Beatriz começa a chorar e diz que não se conforma com o comportamento da influência, mas não precisa ouvir mais nada. Angela se compadece da situação da mulher e afirma que a mulher pode contar com ela para o que quer que seja. E no hospital, Aníbal quer saber se ouviu direito. Mirta responde que sim e quer que o amante mate seu marido, pois não está disposta a perder mais nada para o bebum. O homem comenta que os riscos são muito altos, mas a socialite responde que se o marido morrer, ela vai receber milhões de seu seguro de vida e está disposta a dar uma parte para ele. E enquanto a mulher encomenda o assassinato do engenheiro, ele está no maior rala e rola com Fedra, no apartamento do filho. Nesse meio tempo, Mirta avisa a Aníbal que o assassinato de Sandro deve parecer um acidente, pois, caso contrário, não vão receber o dinheiro do seguro. Ela ainda diz que isso deve ser fácil de fazer, pois muitas coisas podem acontecer a um alcoólatra. O cafetão, agora, resolve contar que pensou em armar um assalto à galeria de arte da amante e, assim, receber o seguro pelo roubo. Mas ela contesta, alegando que isso também é um risco e os dois ganhariam pouco dinheiro, além do que, Sandro não pagaria pelo que fez com ela. Os dois acabam fechando um acordo para colocar o plano em ação. Já é noite fechada, e Luz, desesperada, chora sentada na pracinha, tentando descobrir para onde Félix levou seu filho. Por mais que ligue para o celular do sujeito e deixe 1000 mensagens, ele não retorna. O sujeito que deu o celular para a doméstica aparece novamente e conta que viu Félix e o menino saindo e levando algumas malas. Neste momento, Luz recebe uma mensagem do marido, mandando a moça não esperar por eles, pois estão passando um tempo em família. Na verdade, o bandido chega com o filho a um hotel, mas o garoto não se conforma e enche o pai de perguntas. Félix perde a paciência e manda o garoto parar de encher o saco e aproveitar a viagem. Na capital, Angela recebe uma ligação da advogada que conta que Aníbal foi interrogado pela polícia, mas não foi preso. A enfermeira diz que está com medo do cafetão, pois ele pode tentar fazer mal a ela. Mas Nancy tem outras notícias para dar. Ela conta que o sujeito afirmou ao investigador que a moça tem motivos para difamá-lo, pois lhe deve muito dinheiro. A enfermeira se assusta ainda mais e diz que não deve tanto assim ao bandido, pois trabalhou para pagar sua dívida, mas se lembra que não tem nenhum recibo dos pagamentos para provar. Mirta começa a chamar pela enfermeira e ela se obriga a desligar o telefone. Geraldo chega em casa e conversa com a esposa sobre a conversa que teve com Angela. Beatriz afirma que o marido tinha razão e não acredita que a moça seja uma salafrária. Mas o casal está prestes a ter uma surpresa. É que Samantha resolve chegar em casa acompanhada de Álvaro. Geraldo roda a baiana e chama o genro de tudo que é nome, decretando que na sua casa o infeliz não vai morar. Beatriz pede que o marido se acalme, mas Samantha pergunta ao pai se ele quer que o casal vá embora. Porém, o baixinho arretado responde que não quer que a filha vá embora, mas o sujeitinho pode girar nos próprios calcanhares e tomar o rumo da porta da rua. A influência resolve enfrentar o pai e diz que se o marido for embora, ela também vai, mas joga na cara dos pais que eles prometeram apoiá-la em tudo. Álvaro resolve dar palpite na discussão e, chamando Samantha de meu amor, diz que acha melhor ir embora. Mas a Patty não se conforma e decreta: ou ficamos os dois juntos ou vamos embora, também juntos. Vocês já pensaram no que vão dizer quando souberem que a filha de vocês está morando com o marido em um apartamentinho qualquer? Pronto. Geraldo se invoca ainda mais e grita que está cagando e andando para que os outros vão dizer. Samantha rebate, dizendo que para ela, a opinião das pessoas é muito importante. Colocando fogo pelas ventas, o baixinho grita ainda mais e lembra todo mundo que aquela é sua casa. Samantha, baixando o tom de voz, avisa que vai arrumar as malas e Álvaro diz que vai esperá-la no carro. Mas quando fica sozinho com os sogros, passa um neon na testa do rapaz dizendo: viu aí? Vocês se ferraram mesmo. Ela preferiu ficar comigo e agora? Geraldo não diz nada, mas dá pra ver que ele entendeu a mensagem, só pela cara do rapaz.
Do outro lado do bairro rico da cidade, Mirta está tratando de inventar 1000 coisas para tirar o couro de Ângela no trabalho. Só que a moça consegue resolver a cãibra que a doida estava sentindo na perna, que ainda tem em frações de segundo, e a mulher é obrigada a parar de reclamar. Mas como ela está disposta a atazanar a enfermeira, resolve perguntar se a festa que ela foi, na noite anterior, estava boa. Ângela responde que estava trabalhando, e a patroa, com a maior cara de cínica, dispara: "Trabalhando? De noite? Em quê?" A moça, educadamente, responde que estava trabalhando de recepcionista, e Mirta solta outra piadinha. Porém, a enfermeira, que não tá afim de trololó, diz para a mulher: "Olha só, senhora, estou aqui para cuidar de você, mas isso não significa que pode me desrespeitar. Ontem à noite tentaram abusar de mim, e eu já denunciei isso à polícia. Se trata de um sujeito que se dedica a explorar as pessoas." Mirta solta outra piada de mau gosto, mas quando a enfermeira ensaia a resposta, Leonardo chega, perguntando se está tudo bem. Na casa dos Vega, o dilema continua. Beatriz diz ao marido que os dois precisam tratar aquela situação com inteligência e cabeça fria, pois não podem permitir que a filha fique nas mãos do marido. O homem, que não aguenta mais tanta confusão, pergunta se a esposa está tentando dizer que os dois deveriam aceitar o genro na casa. Mais uma vez, Beatriz diz a Geraldo que é melhor ter a moça por perto, pois ela pode cometer outra loucura. E quando Samantha está indo embora, o empresário diz à filha que mudou de ideia e vai aceitar Álvaro na sua casa, mas impõe algumas condições. Ele ainda revela que só voltou atrás por consideração à sua esposa, e pela esperança que ainda tem de que um dia a filha amadureça e possa ter um pouco de juízo. Mas a influência deixa claro que pretende ficar casada com Álvaro pelo resto de sua vida, até que a morte o separe. Geraldo então muda de estratégia e, depois de afirmar seu amor pela filha, resolve dizer que a moça está cometendo o pior erro de sua vida e que ela vai acabar se lamentando por isso. A Patricinha não dá ouvidos ao seu progenitor e, perguntando se ele já terminou o sermão, diz que vai avisar o marido para entrar. E na casa de Leonardo, Mirta continua ofendendo Ângela na frente do filho. Ela vai tão longe que o rapaz se obriga a chamar a atenção da mãe e pedir que ela pare de humilhar a enfermeira. Toda sem jeito, Ângela diz ao médico que a mulher já tomou todos os remédios e sua temperatura está estável. Portanto, está tudo bem. Mas Mirta, mais uma vez, vomita seu mau humor e diz que nada está bem, pois ela está com fome. Imediatamente Ângela se retira, dizendo que vai preparar uma refeição. Leonardo, que não gostou nada da situação, assim que fica sozinho com a mãe, pergunta por que a mulher está tratando tão mal a enfermeira, se foi ela mesma quem a escolheu. Mirta explica que isso foi antes de perceber que a garota fica dando em cima dele, além de achar que pode ter objetivos tão altos na vida. Para piorar, a mulher diz: "Você pensa que não sei toda a história dela com Álvaro Villa-Lobos e do trabalhinho que ela costuma fazer à noite?" Decepcionado, o médico diz à mãe que ela não tem ideia do sofrimento pelo qual a moça tem passado. Mas Mirta solta outra piadinha inoportuna, irritando o filho. Leonardo, balançando a cabeça em desaprovação às palavras da mãe, resolve abrir o coração e diz: "Sabe de uma coisa, mãe? Cada vez fica mais difícil conversar contigo. Você se queixa de tudo, fala mal dos outros, não gosta de nada. Quem sabe deixamos para conversar quando você estiver mais calma." Nesse meio tempo, no outro quarto, Alma tenta convencer o pai a emprestar o dinheiro para que ela pague a dívida de Sandro. Por mais que a moça argumente e diga que este é o primeiro passo para ficar de boas com o médico e reatar o noivado, o homem se nega e manda a filha se virar para resolver o problema que criou. Na cozinha, o casal romântico implica um com o outro e dá risadas, quando algo cai no olho de Ângela, que estava preparando o lanche para a patroa. Prontamente o médico se oferece para ver o que houve, mas aproveita a oportunidade para elogiar os olhos da amiga e dar outra cantada na moça. Alma, que estava descendo a escadaria da mansão, escuta tudo. O rapaz diz que, na verdade, os olhos da moça estão irritados e ela precisa descansar, mas Ângela comenta que ainda precisa estudar para a prova que vai ter no dia seguinte. Leonardo então sugere que ele a ajude, pois pode fazer as perguntas e ela vai respondendo. Assim, a moça não precisaria ler e conseguiria descansar um pouco os olhos. Porém, a enfermeira diz que não vai dar, pois ainda tem que cuidar de Mirta. A sem sal, cada vez mais perto da cozinha, estica o ouvido para captar todos os detalhes da conversinha dos dois. O rapaz então diz que vai esperar que ela termine seu turno, para que possam estudar juntos. Emocionada com a gentileza e o carinho do moço, Ângela pega na mão do rapaz e começa a agradecer tudo que ele tem feito por ela. Pinta o clima novamente, mas a enfermeira escapa e diz que precisa levar o lanche para a patroa.
Alma acompanha a cena com muito interesse. E na casa dos Vega, Álvaro e Samantha se preparam para passar a noite juntos pela primeira vez, em muito tempo, depois do casamento. O rapaz está cheio de amor para dar, mas a doida corta o embalo do marido, dizendo que o fato dos dois estarem juntos é apenas teatro e completa. Olha só, idiota, não fique achando que te perdoei. Eu vou te dar o privilégio de ser o marido de Samantha Vega, mas sob minhas condições. Se fazendo de gatinho malvado, o rapaz ensaia uma voz sedutora e pergunta que condições são essas. A influência explica que na frente das câmeras e nas redes sociais, os dois vão posar de casal mais perfeito do mundo. Mas na intimidade, é melhor ele ficar bem longe dela. Só que o moço, que tem mel na língua, pergunta: "Você tem certeza disso, Samantha? Porque eu continuo te vendo como minha mulher." Com a voz cada vez mais suave e se aproximando lentamente da moça, até colocar a mão em seu rosto, o falcatrua diz: "Quando estava preso, passei noites e noites sonhando contigo e me lembrando da sua pele, do seu perfume." Mas a garota tira a mão do marido com um tapa e diz: "Não me toque." Álvaro não se convence e joga aquela velha cantada: "Você está me dizendo que não me quer, mas seu corpo diz outra coisa." A moça reage e diz que o corpo dela até pode estar dizendo isso, e com certeza vai usar o marido, porém quando ela quiser. O salafrário termina dizendo: "Então me usa, me abusa, mas admita que você me quer, pois aqui estou, para mostrar a você que Samantha Vega, para mim, é o mais importante." E começa o lesco-lesco. Enquanto Álvaro diz que ama a esposa, ela jura que odeia o marido.